mochileiros. Houve um tempo em que neste lugar só havia algumas aldeias e fazendas em 7 pequenas colinas. Mas já progrediu muito desde o início modesto. Há países, continentes inteiros que devem a língua, leis, calendário e fé a Roma! A Itália é a bota na parte de baixo da Europa. Na altura do joelho, você encontrará Roma, na metade da bota. Roma fica em 7 colinas antigas e atravessa o rio Tibre. No leste, fica a parte antiga de Roma. No oeste, o Vaticano. Roteiro de Roma. Existem 3,5 milhões de romanos, cerca de 7% da população italiana. Mas a cidade é tão famosa entre os turistas que 20 milhões de pessoas vêm aqui todos os anos. Primeiro dia. A Stazione Termini é o principal transporte de Roma, onde muitos turistas desembarcam. Ah, aí vem o pessoal oferecendo hotéis e albergues. Oi, procurando um hotel barato, um bom lugar para ficar? Bom, eu estou... Uma beleza. Você nem imagina. Muita gente bonita. Eu sei que vou ver gente bonita. E as acomodações são boas? Bom, é o melhor da cidade. Você pode ficar lá, não tem hora para dormir. E também eles falam muito bem sua língua. É legal, pode ficar uma noite lá. Fica perto daqui? Ah, é logo ali na esquina. É mesmo? É logo ali. Quantos minutos para chegar lá? 1 segundo é só virar naquela travessa à direita e em 5 minutos você chega lá. Tá, não tem problema sei, nenhum, 1 segundo é igual a 5 minutos. 5 minutos não, 5 metros, é bem perto da esquina. 5 metros, tá bom. É o Hotel Fawlty Towers e eu vou... Tem rapazes muito bonitos lá, viu? Muitos rapazes bonitos? Então é pra lá que eu vou, pode ter certeza. A melhor opção se está sozinho é um dormitório. E quanto custa? 35 mil liras a diária. Deve dar uns 15 dólares. Eu acho legal, vou querer sim. Em muitos lugares só tem os quartos, mas o Fawlty Towers tem uma ampla sala de televisão, um espaço reservado para cozinhar e um terraço onde parece ser bem animado mais tarde. E o próprio Basil pode aparecer de repente. Bom, é um dormitório bem legal. E quando ela falou em dormitório, eu pensei em beliche, em ficar esperta à noite. Mas aqui tá super limpo. Pra mim é 5 estrelas, sabia? Roma é uma cidade ótima para se conhecer. Tem um ótimo serviço de ônibus e metrô, mas tudo é tão perto que a melhor maneira de conhecer o lugar é a pé. Só que agora eu vou até o que era conhecido como a máquina do Império, o Fórum. Antes de entrar no fórum, é bom dar uma olhada nesses mapas enormes de pedra nas paredes de fora. Eles mostram a dimensão do Império Romano. Por mais de 700 anos, Roma cresceu e incorporou a maior parte da Europa, a Ásia Menor e toda a África do Norte. E tudo era controlado daqui. Roma era o centro do Império. E aqui, o fórum era o centro comercial. Os romanos começaram construindo templos, depois mercados que foram esquecidos para dar lugar às construções civis, basílicas e grandes monumentos, em homenagem às grandes conquistas, conforme o império se expandia. Nós estamos no caminho sagrado, a Via Sacra, e vou entrar no fórum através do Arco de Tito, que na verdade é o Arco do Triunfo mais antigo de Roma. É em homenagem à conquista dos romanos sobre os judeus, poucos anos depois da morte de Cristo. Na parte interna da curva do arco, podemos ver os romanos vitoriosos carregando os despojos de guerra, o menorá e as trombetas de prata. Este é o templo de Vesta,
onde as 6 virgens vestais ficavam. Sua função principal era manter a chama eterna acesa, que na verdade era um ritual elaborado, porque todos acreditavam que se a chama se apagasse, a tragédia se abateria sobre a querida Roma. Mas se por acaso você estivesse num dia ruim e deixasse a chama se apagar, você acabaria sendo açoitada em público. Se perdesse a virgindade, seria enterrada viva. E se fosse violentada, o culpado seria açoitado até a morte, aqui no Fórum. Tem tanta coisa aqui que eu teria que vir vários dias para ver. Como este lugar, que é o templo do temido Júlio, onde Júlio César foi cremado após ser assassinado. Os romanos em luto mantiveram a pira funerária acesa por uma semana. Até hoje, as pessoas prestam homenagem a César com cartas de amor, poemas e até flores. Segundo dia. Para um turista, é muito fácil começar o dia bem cedo em Roma, pois é possível tomar um bom café em qualquer lanchonete da cidade. 1, 2, 3, 4, expresso. Lungo, cappuccino, Tudo café bem. com leite. Muito café e muita energia. Ah, sim. Tudo bem, esse aqui é o cappuccino? Cappuccino, expresso. Tá. Lungo. Eu vou começar... bom, eu vou ter que beber todos esses cafés. Panna, que é uma especialidade desse lugar, com creme. Afogado. Sorvete. Afogado. Tudo bem. Eu sou fanática por coberturas, por isso escolhi um com sorvete de chocolate. Que gostoso. Pequeno, com leite. E esse é um grande, com expresso grande. Ai. Com bebida alcoólica. São esses pequenos detalhes que ajudam o café a descer. Precisa ir a uma lanchonete e tomar alguns. Esse é com leite. A garota é hiperativa. Conhece Roma. E para arrematar, um cappuccino. Mas eu ainda estou curiosa quanto a este. É com bebida alcoólica. Você não pode deixar de provar o café da Itália, porque é tão bom. Pode pôr mais um pouco de bebida aqui? O que eu adorei em Roma foi poder comprar passagem de ônibus em todo canto, jornaleiros e nesses pequenos quiosques que tem em cada esquina. Eu queria um bilhete, por favor. Legal, obrigada. Grazie. Grazie. Além de poder usar esta passagem no ônibus, você também pode usar no metrô e nos bondes. E é muito simples. Para validar, é só passar nesta máquina para poder usar durante 90 minutos. Eu vou agora até o coração da Roma renascentista, na linda Piazza del Campidoglio, projetada por um gênio, Michelangelo. A Piazza del Campidoglio fica no centro de Roma, ao lado do Fórum. Michelangelo era um nobre. Aquele cara era mesmo o senhor Renascença. Além de ser um gênio com um pincel, era também um grande escultor e também um arquiteto fantástico. A Piazza del Campidoglio era uma das joias de sua coroa. Nas aldeias da montanha, eles esticam uma corda nas trilhas para ajudar os animais a subir as ladeiras íngremes. E Michelangelo copiou o estilo. Bom, esses degraus podem ser uma obra de arte, mas os burros foram a inspiração dele. É como uma máquina do tempo. Somos transportados primeiro para a Renascença de Michelangelo, depois para a Roma Antiga, quando surge, aos poucos, este museu ao ar livre da escultura romana.
Algumas pessoas acham que essa estátua parece um pouco com a princesa Diana. Estranho, não é? Veja só a cabeça dele. Ainda tem um pouco da casca de ovo de onde ele nasceu. Depois que o deus Zeus, na forma de um cisne, matou sua mãe, Leda. Podemos ver por que as pessoas acham que essa é a área pública mais perfeita que já construíram. A piazza é dominada por essa estátua imensa de Marco Aurélio. Ele foi um imperador romano considerado um grande guerreiro e filósofo. A peça original está no museu porque estava se deteriorando com a poluição. O tempo é o maior destruidor de monumentos do mundo. Sujeira de pombos. Bom, está na hora de dar uma olhadinha lá dentro. Esta aqui é a original. Este museu tem uma das coleções mais impressionantes da escultura antiga do mundo inteiro. E a peça mais valiosa que você não pode deixar de ver é a estátua de Vênus. Ela é retratada aqui fazendo o ritual do banho. Podemos ver isso pelo roupão e o jarro que estão ao lado. E ela está tão tímida assim porque não quer que ninguém veja nada, mas... convenhamos, está na cara que Vênus era exibicionista. Uma dica, não perca o ingresso. Com ele poderá entrar no segundo museu de graça. Não é estranho? Uma loba gigantesca com úberes amamentando 2 menininhos. Bom, na verdade, eles são Rômulo e Remo, que supostamente foram os fundadores de Roma. A mãe dos gêmeos era uma virgem vestal e o pai era o deus Marte. Os irmãos foram colocados em um cesto, igualzinho a Moisés, e deixados à deriva no Tibre. A loba os amamentou até que um pastor bondoso os levou para casa. Agora estamos a poucos metros do centro de Roma, do outro lado do rio, na margem oeste, em uma das regiões mais belas de Roma. Visite as igrejas pelo caminho e vai encontrar verdadeiros tesouros. Escondida na esquina dessa piazza, com uma construção de um lado, fica a igreja mais antiga de Roma. Ela é dedicada à Virgem Maria, a bizantina Santa Maria. Eu vou entrar para vê-la de perto. A igreja original foi construída no século IV pelo Papa Júlio I e depois reconstruída no século XII. Esta é a única igreja medieval que ainda existe em Roma. Os romanos estavam sempre pegando bronze, mármore ou pilares de outros lugares e os 21 pilares de granito desta igreja foram tirados das termas de Caracalla. Quase tudo foi retirado das termas famosas do outro lado do rio e só restou uma pequena parte daquele lugar comparado com isto. A igreja também tem alguns dos mosaicos mais belos de toda a Roma. Os mosaicos eram a principal decoração das igrejas medievais. Esta igreja tem um clima fantástico. É tão tranquilo aqui. E esses mosaicos são fabulosos. Estão simplesmente intactos. Acima de mim, vemos os mosaicos retratando os momentos mais importantes na vida da Virgem. Se você voltar a pé até o albergue ao longo do rio, poderá ver como Roma é linda à noite. Terceiro dia. Hoje eu vou ver o Papa na Basílica de São Pedro. Ao redor de toda a piazza, existem lojas vendendo lembrancinhas religiosas para os peregrinos. Tem até certidões especiais abençoadas pelo Papa.
Pode-se comprar qualquer coisa com o Papa, mas eu preferi um papalito ou pirulito. Ele foi endossado pelo próprio Papa. Caso você sinta fome durante a missa... Mas eu vou deixar isso para mais tarde. Eu estou entrando na São Pedro pela lateral, por esta colunata especial, construída para que os ricos pudessem entrar na igreja em carruagem sem se molharem. É uma praça espetacular e é imensa. Cabem facilmente 300 mil pessoas aqui. Se você ficar bem aqui, as colunas que estão em fileiras de 4 parecem uma só. E no alto das colunas existem 140 santos. Espera um pouco, a missa vai começar. Essa foi a missa mais lotada que eu já vi. É realizada todo domingo e milhares de pessoas do mundo inteiro vêm a esta piazza e àquela igreja. E o clima, a sensação, a energia é mesmo eletrizante. É incrível. Estar no meio dessa multidão, deve ter umas 5 mil pessoas aqui. E esses padres acabaram de sair da igreja. É comovente. E eu não sou cristão, eu sou budista. É muito inspirador, mas é muito triste ver o Papa. Vê-lo nesse estado. Antes ele era bem mais saudável. Nós o vimos em Nova York, em 1979. Ele era um homem forte, bem fisicamente. Mas agora, hoje em dia, com a dificuldade que ele tem para fazer as coisas, eu não sei. A gente percebe que ele faz isso porque tem que fazer. Eu acho que dá para respirar a história dos tempos antigos e é isso que faz você pensar que está vivo num mundo muito, muito grande. Os padres e as freiras em Roma são tão elegantes quanto a cidade. Há uma rua inteira dedicada apenas às vestes sacerdotais. Mas a moda está mudando. Se você é um padre italiano, não pense que é só vestir uma batina preta, ou um hábito se for uma freira. Eu vou explicar melhor. Esta lojinha modesta é, na verdade, onde você encontra a última moda das freiras. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Va bene. Va bene. Como eu estou? Bene, molto bene. Molto bene? Tudo bem. Mas o que eu estou procurando é il più venduto. O mais vendido. Sim, eu posso mostrar esse vestido. Esse aqui. Ele é muito bonito e tem Esse é uma mais ótima vendido? procura. Mas é muito simples, não é? Não é chamativo. Eu quero uma coisa mais... Talvez uma moda juvenile. Sim, coisas mais Jovem, modernas. uma roupa de Nós jovem. temos esse conjunto. Então é isso que as jovens usam? Sim. Pode ver que o estilo dessa roupa é bem mais jovem. Essa é uma freira moderna e... hoje em dia, elas usam 2 peças e não uma coisa assim, bom, inteiriça, um hábito inteiriço. E, pelo visto, tem o estilo missionário. Ah, sim, essa outra aqui. É para as missionárias. Elas usam esse tipo de cor e de tecido. É isso que as missionárias usam. Sim. É bem leve, é o que parece, mas sabe, é bom para as axilas respirarem um pouquinho. Fantástico. É, né? Mas acho que eu vou ficar com este hábito mesmo, porque, sabe, as pessoas, elas estão sorrindo muito para mim. Então a gente se vê por aí, tá bom? Tá bom. A
polícia de Roma usa óculos de sol Gucci e uniformes desenhados por Giorgio Armani, o que mostra como esse povo se veste bem. E o lugar para observar as pessoas, o que é um grande passatempo daqui, são os degraus espanhóis. As duas garotas que estão subindo usam um estilo clássico italiano, o jeans. Aqueles dois são meio estranhos. Sentados ali com seus ternos bem cortados, para quem será que eles trabalham? Esse é o visual típico de um senhor italiano. O passeio sofisticado. Depois, um trabalho bem feito. Ali um cavanhaque de poeta. Quanto ao gel no cabelo, eu não sei. Escuta, não quer rachar um espaguete comigo? Ao lado dos degraus espanhóis tem uma casa rosada, onde o famoso poeta romântico John Keats morreu. É possível se hospedar aqui para quem reservar com meses de antecedência. Ela é administrada pelo Landmark Trust da Grã-Bretanha. No andar abaixo fica o Museu de Keats. Lá eu conheci o poeta Stuart Roman, que me contou como Keats morreu. Ele sofria de uma doença grave, ou seja, tuberculose. E o médico achou que o clima ameno de Roma faria bem a ele. E Keats acabou morrendo de tuberculose? Bom, segundo o amigo dele, Byron, ele morreu de desgosto. É mesmo? Isso porque ele recebeu uma crítica muito negativa na publicação Literary Quarterly. E é esta aqui? Este livro marrom? Sim, exatamente. Essa é o Literary Quarterly. Essa foi a crítica maldita? Pode ter sido a causa da morte de Keats. E, na verdade, Byron escreveu um pequeno poema que dizia: quem matou John Keats? Eu, disse o Quarterly. Feroz e cruelmente. Foi uma de minhas façanhas. Ai, nossa, é incrível. Você não fica deprimido, fica? Com tantas massas, com tanto sol, com tantos livros? Não, não fico. Isso já é um alívio, não acha? Quarto dia. Meu primeiro passeio fora da cidade é em Anzio. Custa $4 para chegar lá e é uma viagem bem fácil. É só pegar o metrô e depois um ônibus. Da estação de metrô Iorfermi é uma viagem de 50 quilômetros em direção ao sul até a praia em Anzio. Em 1 hora, você vai estar andando nas praias limpas com um ligeiro declive. Anzio foi o local de um dos mais importantes desembarques na Segunda Guerra Mundial. No sul, as tropas aliadas estavam com muita dificuldade para cruzar as linhas alemãs. Por isso, acharam melhor tomar uma medida um tanto furtiva. Eles vieram por trás e desembarcaram aqui, em Anzio. Como manobra tática, o resultado foi ótimo. Os alemães foram tomados completamente de surpresa e a operação foi um grande sucesso. As tropas aliadas foram recebidas pelos moradores expulsos de suas casas em Anzio pelos alemães e que viviam em cavernas como esta. Ínio Silvestre se mudou com a família para esta caverna, onde ele fazia carvão vegetal para sobreviver. E toda a gente saiu gritando: "Ah, meno male! Viva, viva!" E quantas pessoas estavam na caverna? Umas 50. 50 pessoas? Sim, O desembarque em Anzio causou uma das piores batalhas da Segunda Guerra Mundial. Em apenas 4 meses, as tropas aliadas tiveram 29.200 feridos e 2.213 dos mortos foram enterrados aqui. Existem mais 4 cemitérios que ficam na estrada de Anzio até Campo de Carne, o Campo da Carne.
O desembarque dos aliados em Anzio causou um impacto tão grande no curso da guerra na Itália que o morador Amerigo Salvini resolveu abrir um museu neste antigo palácio em homenagem ao desembarque. Até hoje, os pescadores retiram relíquias da batalha lançadas pelos aliados no mar de Anzio. Amerigo, por que você fundou este lugar? Nós fundamos este museu para agradecer aos soldados norte-americanos e britânicos que aqui lutaram pela nossa liberdade e pela da Itália. Passar o dia em Anzio me fez entender muita coisa, porque eu tive a chance de ver como todos esses rapazes do mundo inteiro, Estados Unidos e as terras aliadas, vieram para este lugar tão pequeno e foram tão corajosos. E este museu tão bem preservado nos dá a chance de ver como foi viver aquele momento. Eu acho incrível porque tanta gente morreu aqui, alguns tinham família e outros eram só soldados anônimos. Isso é comovente. Quinto dia. De volta a Roma, vou passar o dia vendo tesouros barrocos. O período barroco foi uma era artística incrível de 300 anos atrás. Eu vou começar o dia na Piazza Navona. Depois vou para uma ponte e encerro na Villa Borghese. Em 86 d.C., este lugar foi construído como um estádio para abrigar 30.000 pessoas. E realizaram torneios aqui até o século XV, quando ele foi coberto e transformado em mercado. Depois tornou-se uma piazza e continua sendo até hoje. O ponto central da praça é uma fonte magnífica, criada por um dos maiores escultores da história romana. Depois da Renascença veio a Era Barroca, e um dos gênios reconhecidos da época era um homem chamado Bernini. Esta é uma de suas obras-primas, chama-se Fonte dos Quatro Rios. Este é o Rio Ganges. Este é o Rio da Prata, da América do Sul. O rio europeu Danúbio. E o quarto rio é o Nilo. Bernini era um cara muito ciumento. Na verdade, ele ficava roxo de raiva só de ouvir falar no seu arqui-inimigo Borromini. Borromini criou esta fachada notável da Santa Agnes em Acne, bem na frente da fonte do Bernini. Como demonstração de desprezo pelo rival, parece que cada figura na fonte de Bernini ou está de costas para a fachada da igreja, ou está erguendo a mão horrorizada só de olhar para ela. Só tem um problema. Ele construiu a fonte antes que a igreja fosse construída. Existem ecos de Bernini por toda a cidade, mas meu ponto preferido, que não se pode deixar de visitar, é esta ponte repleta de anjos. Cada estátua está segurando um objeto da Paixão de Cristo. E eu adoro os detalhes dessas asas. É o parque mais famoso de Roma. Ele recebeu o nome da família Borghese, poderosa, autocrática, às vezes muito corrupta e extremamente rica.
No século XVII, foi construída uma casa de campo com jardins perto do centro da cidade. O Estado comprou a propriedade em 1901 e converteu-a em museu 2 anos depois. O cardeal Scipione Borghese foi o homem que começou tudo isso. Ele construiu esta casa para entreter os amigos e abrigar sua grande coleção particular de arte. Nada o impedia de aumentar sua coleção. Chegou até a mandar artistas para a cadeia só para poder botar suas mãos nas telas deles. Existem quadros de Caravaggio e esculturas fantásticas de, claro, Bernini. Este é o Davi, se preparando para atacar Golias. Esta é outra escultura de Bernina, feita em uma só peça de mármore. É um Plutão bastante musculoso, raptando Perséfone para levá-la ao mundo terrestre. É incrível como Bernini consegue transformar o mármore frio e duro em carne humana. Esta é a melhor galeria fora do Vaticano. Aqui tem quadros de todos os tipos de mestres, Rubens, Rafael e Titian. Aqui temos o amor sagrado e profano, as duas Vênus. A profana está com roupa para o dia, enquanto a divina não usa nada. Ela está segurando a lamparina do amor eterno e falando com o filho, Cupido, que está tirando ferrões de abelha da mão. Na verdade, ela está dizendo a ele que os ferrões não são nada comparados ao caos que ele trouxe às nossas vidas, aos nossos relacionamentos. Sexto dia. Este é o monumento de Vítor Emanuele II, construído cerca de 100 anos atrás para celebrar a união da Itália. O único problema é que, para muitos italianos, é uma coisa grosseira. Os romanos chamam de máquina de escrever ou bolo de casamento. É feito com mármore branco da Prússia e é enorme. 150 metros de comprimento por 60 metros de altura. Os ombros e a cabeça se destacam no alto, no centro de Roma. E sabe de uma coisa? É muito conhecido. Todo dia, quando está aberto, muitas pessoas visitam o monumento. Eu acho fantástico. Ele é enorme. Eu nem acredito que estou olhando para ele. É de tirar o fôlego. Eu nunca tinha visto nada parecido. É uma das maiores atrações de Roma. Comparado com a Austrália, é excelente. É algo original, é majestoso. E lá nós não temos nada que ensine a história como tem aqui em Roma. É brilhante, é fantástico. É legal ver os soldados como desfilando nas chamas lá em cima para os soldados desconhecidos. Eu acho muito bonito. Eu preciso muito de uma pausa, então vou reabastecer na sorveteria mais badalada da cidade. Aqui está. Obrigada. De chocolate. E uma bola sabor banana. Agora eu tô pronta para pegar a estrada. Você conhece o ditado? Quem tem boca vai a Roma? Bom, uma vez em Roma, é impossível não vir aqui, na Piazza Venezia. Só de atravessar, você acaba se apaixonando por ela, porque tem 800 mil carros e mais motonetas que eu já vi na minha vida. Na década de 30, Benito Mussolini construiu esta praça para os seus comícios fascistas. E ele fazia seus discursos daquele balcão lá em cima. Mussolini, ditador fascista italiano que se juntou a Hitler na Segunda Guerra Mundial, se considerava um imperador romano. Construiu esta estrada que vai da Piazza Venezia ao Coliseu para os desfiles fascistas. É o caminho imperial,
a Via dei Fori Imperiali. Com isso, ele destruiu grande parte da Roma medieval. Os moradores acreditam que o mundo vai existir enquanto Roma existir, e que Roma vai existir enquanto o Coliseu estiver de pé. Mas isso aqui não vai a lugar nenhum. Dá só uma olhada, é duro como pedra. Na verdade, chama-se travertino e é tão pesado que não precisa de mais nada. Aqui não tem argamassa. Acho que está na hora de conhecer o Coliseu por dentro. Este lugar foi construído pelo imperador Vespasiano, unicamente para fazer sacrifícios humanos. E os romanos acabaram transformando isso num esporte. Era um estádio todo revestido de mármore, com capacidade para mais de 50.000 espectadores. Aqui se lutava até a morte, com espadas, redes, tridentes e, às vezes, com as próprias mãos. Os gladiadores eram prisioneiros de guerra, escravos e até voluntários. Eram treinados e trazidos para cá a fim de lutar uns com os outros. E, às vezes, contra alguns dos animais mais ferozes do Império, rinocerontes, elefantes e tigres, num dos espetáculos mais sangrentos da história da humanidade. Nem todas as lutas eram até a morte. Os derrotados podiam apelar para a multidão e para o magistrado. Se fizessem um sinal de positivo, suas vidas eram poupadas. Se fosse um sinal de negativo, hasta la vista, baby, eles já eram. Para quem vem dos Estados Unidos, é incrível. Para nós, 200 anos já é velho, mas aqui velho é milhares de anos. É. A gente para um minuto para pensar, respirar e perceber que... Bom, eram pessoas que viveram, construíram e morreram, sabe? Criaram coisas maravilhosas e... Como será que vai ser, digamos, daqui a 2000 anos? Os únicos gladiadores no raio de 15 quilômetros daqui são estes caras, que são só para os turistas. Ele não se parece muito com Russell, nada de Hollywood. Eu queria. 7º dia. Eu tirei o dia para me divertir. Fui ver uma atração diferente, a corrida de patos no norte, em San Miniato, na Toscana. Uma coisa que Mussolini soube fazer direito foram os trens. Eles chegam pontualmente. E isto só me custou $22. Eu vou poder ir até San Miniato e só vai levar umas 2 horas e meia. Para chegar em San Miniato, é preciso trocar de trem em Florença. A corrida de patos é exclusiva da Itália. Será realizada numa aldeia próxima, hoje à tarde. Então, primeiro vou conhecer a cidade. Parecia uma cidade italiana, como outra qualquer, até que eu desci a rua e encontrei este lugar. Naquela placa ali, está escrito em italiano que Napoleão Bonaparte foi criado aqui, nesta casa. Deve ter alguma coisa nas águas da região, porque, além de Napoleão ter vivido aqui, também viveu Frederico II, imperador alemão, que construiu aquela torre lá em cima. Essa é a paisagem toscana mais clássica que você vai encontrar. Essas lindas casas de telhado vermelho, nas arestas do vale, e os arvoredos com oliveiras e vinhais. A caminhada vale a pena. Acho que sobrou um espacinho para comer macarrão, sabia?
legal e bem italiana. Antes da corrida de patos, eles fazem uma espécie de banquete. Então, eles armam esta tenda e eu estou comendo uma especialidade da região. Macarrão com trufas. Todo ano, a aldeia de Balcon-Evise ensina momentos diferentes da história local. Eles desfilam na rua principal, onde há uma casa que já foi do senhor da propriedade rural. Hoje, em uma cena que parece ter saído de O Poderoso Chefão, eles encenam um momento em que os fazendeiros locais fizeram um acordo com o senhor feudal. Ele perdeu o poder, os fazendeiros ganharam. Isso é muito legal. Esta é uma aldeia onde normalmente só tem 300 pessoas. E hoje deve ter umas 2.000 pessoas aqui. Isso existe em todas as aldeias italianas, porque os italianos adoram sua história. Tudo bem. Funciona da seguinte maneira. É uma corrida de revezamento. 4 equipes, 2 patos por equipe. Os patos correm por esta pista uma vez e depois é a vez do parceiro. Vence o primeiro que cruzar a linha de chegada. Simples. Será mesmo? Este é o pato vencedor. Ele seria um tipo de Schumacher no mundo dos patos. O primeiro, o segundo e o terceiro estão no pódio. O quarto lugar está um pouco relutante, porque ele está prestes a entrar no refinado ensopado toscano. Oitavo dia. Hoje é o dia de Dolce Vita. Gastei todo o meu dinheiro neste hotel de 4 estrelas, com vista para algumas piazzas. E pretendo fazer uma extravagância. Bom, o que eu vou fazer hoje é... Eu vou almoçar com uma estrela de cinema no mercado mais bonito de Roma. Mas antes, eu vou ao Panteão. Nos tempos romanos, um dos lugares mais sagrados da cidade era o majestoso Panteão, um templo para todos os deuses. Foi convertido em igreja pelos cristãos, o que garantiu sua preservação. Conforme o evangelho cristão se espalhava pelo império, muitos templos pagãos eram destruídos. Mas os que eram convertidos em igrejas foram preservados. No início, o Panteão parecia esquisito, como se estivesse preso em uma vala. Mas aí lembramos de que ele foi construído em terreno plano. E a altura do terreno ao redor mostra o quanto Roma se ergueu ao longo dos séculos. A construção foi iniciada por Marcos Agripa há mais de 2.000 anos e terminada pelo imperador Adriano 150 anos depois. O teto arredondado é maravilhoso. E os deuses eram uma parte essencial do desenho. Eles tiravam um pedaço enorme, ali do topo, para que pudéssemos ver os deuses no céu. E os quadrados ao redor da cúpula representam os deuses da terra. Ainda é uma igreja e um lugar muito especial. É onde está enterrado um dos maiores pintores da Itália, Rafael. Dali, a 10 minutos a pé, fica um dos mercadinhos mais pitorescos de Roma, o Campo dei Fiori. Campo dei Fiori é um lugar muito bonito. Ele é repleto de flores e eu vou comprar algumas para uma convidada muito especial. Tchau! Eu vou levar. A minha convidada sabe tudo sobre Fellini, o já falecido e grande diretor de cinema que mudou completamente a nossa visão de Roma. Obrigada. Grazie, tchau. São muito perfumadas. Tchau. Tchau. Beatriz? Ah, sim. Pra você. Oh, é a primeira vez na vida que eu ganho rosas. Sério? Como uma velha atriz. Não. Uma velha diva. Obrigada. Beatriz Palma, a atriz do cinema italiano, sabe tudo sobre La Dolce Vita e Fellini.
Ele foi para o cinema italiano o que Michelangelo foi para a escultura italiana em seu tempo. Um mestre. Beatriz, você foi uma das primeiras garotas de Fellini. Como você o conheceu? Eu era muito jovem e ele me escolheu porque eu estava no meio de uma cena. E ele disse, quem sabe fazer isso? E eu fui a única que disse, eu sei fazer, eu sei fazer. E todas as mulheres ao redor me olharam como uma bruxa. Sério? E, ele disse, tudo bem, pode ser você, pode ser você. Ele gostava muito de Roma. Sim, Fellini amava Roma. Ele veio de Bolonha, então ele via Roma com outros olhos. Era como se Fellini usasse Roma como um set de filmagens gigantesco, uma tela de fundo fabulosa para seus personagens, fossem eles padres, diretores ou mulheres. Qual era a mulher típica de Fellini? Ele gostava de todas. O gênero típico era grande, o estéreo, era a exacerbação da mulher. Grande, alta, seios fartos. A mulher era um sonho. Era um sonho para ele. Fellini talvez visse Roma e seu povo como uma fantasia, mas para quem vai a Roma, bom, é de verdade. Segundo a lenda, se você jogar uma moeda na fonte de Trevi, com certeza vai voltar a Roma. Uma cidade onde em cada esquina que virar existe a obra de um gênio. Do Panteão até o Coliseu e as esculturas de Bernini. É claro que eu vou voltar aqui! Versão brasileira, Clone.